Amarildo, sou morador e também nascido aqui na cidade de Ubatuba. Sou um caiçara, né, conhecido como barriga verde. Sou um instrumentista, sou um músico. Adotei essa atividade como uma profissão, né? Sou hoje o regente da Lira Padanchieta, banda da nossa cidade de Ubatuba, uma banda de uma característica sinfônica. Eu tenho um contato também muito grande com a música instrumental na cidade de Caraguatatuba, né? Principalmente com a banda Carlos Gomes, né? Da qual fui instrumentista durante um bom tempo, durante bons anos assim da minha vida. Pude atuar como instrumentista sob a regência do maestro Álvaro, que hoje continua dirigindo a banda da cidade de Caraguatatuba. Maestro Álvaro, com quem eu comecei dei meus primeiros passos na música, quem me ensinou bastante sobre os fundamentos básicos, né, da música. O maestro Álvaro também me ensinou bastante coisas da vida, né? O maestro tinha uma característica de ensinar música, mas acima de tudo era um paizão pra gente, né? Ensinava música, falava de religião, de política, de sexo, enfim, de todas as coisas que são assuntos de uma sociedade nos dias de hoje, né? As preocupações com violência, as preocupações com as atividades proibidas perante a lei, né? Perante os nossos os costumes da nossa sociedade. Enfim, era uma aula de música que reunia todas essas questões, né? Além da música, todo um panorama social envolvido nisso. E o Álvaro acabou formando muitos músicos aqui de Ubatuba, alguns estão fora de Ubatuba, tocando em orquestras em São Paulo, tocando em grupos em São Paulo, fazendo suas atividades em outras cidades. Esse foi o primeiro contato que a gente teve, principalmente com a música de Caraguá. Foi quando o Álvaro começou a vir lecionar aqui em Ubatuba. Começamos a ter esse contato e logo em seguida fomos tocar na cidade de Caraguatatuba, na banda Carlos Gomes, que ainda era uma banda com poucos instrumentistas, né? Então nós fazíamos um reforço, fazíamos apoio para a atividade da banda de Caraguá. O Álvaro foi trazido a Ubatuba por intermédio do maestro Pedrinho, né? Se eu não estou enganado, acho que o terceiro ou quarto maestro responsável pela banda de Ubatuba. A banda de Ubatuba é uma banda bem antiga, né? Formada no ano de 1960. Então o Pedrinho já foi o quarto maestro à frente do comando da direção artística do grupo. E o Pedrinho ele teve uma preocupação muito boa que foi de formar novos instrumentistas, né? A banda tinha uma média de idade vamos dizer, muito alta, né? E o Pedrinho, com a intenção de musicalizar jovens e de descobrir talentos, propôs uma parceria com o Álvaro, né? Do Álvaro estar vindo ao Ubatuba, estar dando aula, estar descobrindo novos instrumentistas, e foi o que aconteceu, né? Eles tinham um relacionamento muito bom, né? Era praticamente o regente adjunto do Pedrinho, era o Álvaro. E o Álvaro acho que pôde satisfazer muito o Pedrinho nessa questão, porque acabou revelando bons instrumentistas para o Pedrinho e também bons amigos, né? O Pedrinho tinha uma grande relação com meu irmão Valdeci dos Santos, com o Manuel Cordeiro, conhecido como Mané, o Leandro, instrumentistas esses formados, descobertos pelo Álvaro aqui na cidade de Ubatuba. Então foi uma parceria assim que deu certo, uma parceria que plantou uma semente na vida musical de Ubatuba instrumental, e essa semente hoje em dia ela dá grandes frutos e bons frutos. Em relação ao Álvaro, né? Então, um fato bem interessante é o fato do maestro Álvaro residir na cidade de Caraguatatuba, né? E ele ter que vir
semanalmente, pelo menos 2 vezes por semana, aqui na nossa cidade de Ubatuba. Que lógico nós estávamos esperando ele para as aulas. Então, tenho bastante fatos curiosos que sempre, assim, nós começamos a ter um entusiasmo tão grande pelas aulas e, por parte dos alunos, quase não tínhamos faltas, ausências, né? E o Álvaro sabia bem disso, né? Que a gente acabou criando um vínculo além do de orientador para orientado, de amigo, né? Então, muitas vezes, nós tínhamos aulas 2 horas da tarde aqui, e às vezes 5 horas o Álvaro não tinha chego e nós estávamos aqui esperando ele. E o mais curioso é que às vezes ele chegava às 5, 5h30 e chegava porque ele sabia que nós estávamos esperando ele. Então, e acabávamos tendo aula ainda, a aula se estendia até um pouco mais tarde. Então era uma coisa que ele gostava, que ele achava interessante, que nós também, né? Porque a gente, terça-feira, quinta-feira, o sábado, nós tínhamos aulas, nós vínhamos para ter aula e ficávamos aqui, esperando o quanto tempo fosse para que nós tivéssemos a aula. E o Álvaro chegava às 5 horas, 5h30, às vezes quando ele tinha um problema, nunca era de faltar. Nessa questão assim, ensinou aos instrumentistas de Ubatuba a importância da responsabilidade profissional, né? E foi uma coisa que o Álvaro sempre foi muito, um responsável profissionalmente, responsável com aquelas pessoas que ele estava orientando, com nós, os instrumentistas, responsável com os contratantes dele, né? Enfim, era uma pessoa que realmente zelou pela questão profissional, enquanto ele esteve aqui com a gente. Com o passar do tempo, boa parte dos instrumentistas de Ubatuba começaram a tocar em Caraguá. Na verdade, como se diz? Já era um fato já, né? A maioria dos instrumentistas iam fazer as apresentações, iam se unir os instrumentistas de Caraguá para a gente fazer boas apresentações lá na cidade de Caraguá. Então, começamos, né, esse relacionamento com a música de Caraguá, música instrumental. Então, nós nos apresentávamos aqui, geralmente no dia de domingo, e em Caraguá, no dia de sábado. Ensaiávamos aqui para fazer as apresentações aqui em Ubatuba e em Caraguá. O interessante é que a gente fazia os 2 ensaios, o ensaio de Ubatuba e o ensaio de Caraguá, aqui em Ubatuba. Então já a gente preparava 2 apresentações numa tacada só. Lembro que a gente ensaiava aqui da 9 ao meio-dia em Ubatuba. O repertório que nós faríamos aqui e depois em Caraguá. O fato de nós estarmos tocando em Caraguá se deu principalmente pela falta de instrumentistas da nossa cidade vizinha, da nossa cidade irmã. Por quê? Caraguá ainda não tinha uma tradição, não tinha uma pessoa ainda que se responsabilizasse pela formação de instrumentistas. Caraguatatuba hoje tem instrumentistas na banda, que eu já sei que fazem apresentações em São Sebastião, em grupos de São Sebastião, em grupos fora de Caraguá, de São Sebastião, fora do litoral, até São Paulo. E essa é uma marca registrada do Álvaro, que é formar instrumentistas, né? Quando o Álvaro assumiu a banda de Caraguá, eram pouquíssimos instrumentistas, tanto que nós tínhamos que fazer as apresentações lá, aquela coisa, né? A coisa aqui em Ubatuba já tinha dado um pouco mais. Então, daquele tempo para cá, principalmente com a morte do maestro Pedrinho, o Álvaro assumiu de vez como regente titular da banda de Caraguá e da banda de Ubatuba. Então ele começou a intensificar esse trabalho em Caraguá, de formar instrumentistas, formar novos músicos, e deu no que deu hoje, né? Vamos dizer assim, né? Teve uma boa safra de instrumentista, teve uma tranquilidade a mais, né? Sempre tinha aquela preocupação, será que o fulano vai vir tocar hoje, será que não vai, será que vem, será que não vem? E para quem faz música instrumental, de formação de grupo de câmara, banda, orquestra, essas formações um pouco mais maiores,
sente-se muita necessidade de uma peça ou de outra. E às vezes acontecia mesmo de um instrumentista faltar, e quando um instrumentista falta em uma apresentação, isso é uma coisa muito chata. Então criava aquela certa tensão, né? Lógico que todo o tempo que nós fizemos as apresentações na cidade de Caraguá, a gente não... Aquele famoso cano, a gente não era muito de dar não, o Álvaro sabe disso. Mas depois, o Álvaro foi formando esses instrumentistas e a banda de Caraguá hoje ganhou essa autonomia de ter todos os seus instrumentistas da cidade. Mas esse contato com a banda de Caraguatatuba foi um contato muito bom para a gente, né? Foi uma aprendizagem muito boa, era também uma forma de aumentar um pouco a renda, né? Tocar em Caraguá aumentava um pouco a renda nossa. Enfim, muita amizade, aprendizado, conhecer pessoas novas. E resumindo, foi isso aí, esse contato que nós tivemos com a banda de Caraguatatuba, Carlos Gomes, né? Aos domingos nós tocávamos em Ubatuba e aos sábados nós tocávamos em Caraguá. Nunca podia coincidir uma apresentação aqui com uma apresentação lá, como hoje acontece, né? Às vezes na agenda mensal dos dois grupos temos várias apresentações em Caraguá coincidindo no mesmo dia. Naquela época não podia coincidir, porque eram os mesmos instrumentistas, né? Banda de Caraguatatuba e banda de Ubatuba eram praticamente as mesmas bandas, né? Só mudava-se o uniforme e o nome do grupo. Isso acontece muito hoje em dia em várias cidades do Brasil, capital, com orquestras. Às vezes a gente olha uma orquestra de Santo André, tem os mesmos instrumentistas da orquestra de São Caetano, né? É a falta de incentivo à descoberta de novos instrumentistas. E os trabalhos que nós fazíamos extras, né? Apresentações fora da nossa agenda, mas sempre, nunca poderia coincidir, nem ensaio, nem as apresentações, porque era o mesmo grupo, né? Uma questão que era bem complicada era de toda semana a gente ter que ir 2 vezes por semana ir a Caraguá, né? A viagem daqui a Caraguá é uma viagem de 55 quilômetros, né? Uma viagem, de certa forma, cansativa. Hoje a estrada melhorou um pouco, né? Já tá melhor. Os transportes também melhoraram, mas naquela época ainda a coisa era um pouquinho complicada ainda. No começo, a cidade de Caraguá mandava um veículo, né? Uma Kombi, buscar os instrumentistas. Essa Kombi acabou ficando pequena, né? Aí tinham que mandar 2 Kombis, aí acabava ficando uma coisa inviável para a cidade e terminou a gente tendo que ir de ônibus para Caraguá, que era uma coisa bem sacrificante, que tem que esperar ônibus, depois acaba de tocar lá tarde, volta para cá cansado, e acabou se tornando uma coisa cansativa. Mas a gente acabou tirando de letra, né? Tanto que todo esse tempo que nós ficamos tocando em Caraguá, ficamos fazendo essas apresentações em Caraguá, correu com muita tranquilidade, e no meio do cansaço a gente procurava descontrair, fazer as brincadeiras, cantar, né? Enfim, relaxar mesmo para tentar descansar um pouco. Isso é bem interessante, né? Hoje acho que tanto a banda de Caraguá e a banda de Ubatuba, elas estão adquirindo mais uma característica sinfônica, né? Melhorando o nível das suas apresentações. É uma coisa muito importante, tem que acontecer. O instrumentista tem que buscar a sua valorização profissional, tem que buscar o seu aperfeiçoamento técnico. E antes, nós fazíamos apresentações de todo quanto é tipo, né? Nós inaugurávamos lombada, pé de figueira, tocávamos os aniversários da cidade, procissões, todas as alvoradas. Quer dizer, todo evento que tinha na cidade, seja ele qual fosse, mínimo, tinha que ter a banda. Então, às vezes, tocava uma semana inteira, né? A banda fazia apresentações a semana inteira. Era uma coisa desgastante, né? Acho que tanto para Ubatuba, para Caraguá, porque excesso de apresentações acabam prejudicando o rendimento artístico do grupo, né? Que tem pouco tempo para se preparar e pouco tempo para
fazer concertos melhores recitais, né? Apresentações, enfim, as apresentações. Então, esse tipo de... A gente chamava de serviço isso, né? Ah, tem que fazer um serviço hoje aqui, inaugurar uma escola, inaugurar uma praça, inaugurar um posto de saúde. Enfim, tudo que acontecia, a banda tinha que estar presente, tanto a de Ubatuba quanto de Caraguá. Caraguá, bem mais que Ubatuba. Caraguá sempre requisitou muito mais a banda do que Ubatuba. Até hoje, Caraguá, a agenda de um ano de Caraguá é praticamente o dobro de apresentações de uma agenda de Ubatuba. Um personagem muito importante nessa história das bandas é o meu irmão, né, o Valdeci dos Santos, que se iniciou na música antes de mim, né, foi até uma das pessoas que me convidaram, né, a estar estudando música. O Valdeci foi acho que um dos mais dedicados alunos do Álvaro, né, tanto que hoje é o regente titular da banda de Ubatuba. E essa dedicação dele acabou tornando ele um músico profissional, né? Um regente de excelentíssima qualidade. O Álvaro logo notou isso, né? Logo notou o potencial do Álvaro, do Valdeci. Aliás, o Álvaro tinha ele tinha uma percepção para descobrir bons instrumentistas, bons músicos. E além disso, ele nunca descartou aqueles instrumentistas, aqueles interessados na área, que não tinham, às vezes, muito jeito para a coisa, né? E o Álvaro nunca fez isso, ele sempre tratou todos de uma forma igual. Mas o Valdeci era um dos instrumentistas, estudantes com uma capacidade assim, musical, artística muito boa, né? E o Valdeci também, junto com a gente, fazia essa mesma programação de tocar aqui em Ubatuba, tocar em Caraguá. Depois o Valdeci já começou a ter um contato com os professores de São Paulo, né, da Escola Municipal de Música, Universidade Livre de Música, que foi um ganho tanto para a nossa cidade, para a nossa banda, um ganho para nossos instrumentistas que hoje já gozam de uma experiência muito boa, né, de uma qualidade técnica muito boa. E também seguiu os passos do Álvaro, né, nessa coisa, e aliás, segue até hoje, nessa coisa de que tem que se investir no fruto da casa, né, no que nós temos de qualidade humana na cidade. Então esse trabalho, o trabalho do Álvaro acabou assim, tendo continuidade aqui na cidade de Ubatuba, através de mim, né, através do Valdeci, que realmente não descartou essa coisa de ter o instrumentista aqui da cidade, formar o músico aqui na cidade. O que não é política de muitos grupos do Brasil, né? Grupos de nome, grupos com uma infraestrutura melhor, que preferem escolher os instrumentistas de qualidade de diversas cidades para estarem compondo suas bandas. Então, acho que o Valdeci tem uma relação muito boa com o Álvaro, muito boa com a banda de Caraguá e, o melhor de tudo, né, tem uma boa relação com a música. Não só o Valdeci, também o Leandro, o Manuel Cordeiro, né, o Mané, né, o Mané hoje em dia não toca mais, né, desistiu da carreira, desistiu das torturas, né, que na verdade às vezes a gente é um pouco torturado pela música na questão que você tem que evoluir tecnicamente, muito tempo de estudo, horas de estudo, estuda uma coisa, estuda outra. Mas o Mané foi um dos instrumentistas da banda de maior compromisso, né, de maior integridade e, acima de tudo, uma das pessoas mais bem-humoradas da banda, né? Tocar com o Mané na banda sempre era muito divertido, muito alegre. O Álvaro teve uma grande importância mesmo para a música de Ubatuba, de Caraguatatuba e do litoral norte mesmo, né? O Álvaro, ele
ele assim, deu condições do aprendizado, né? E acima de tudo ele foi uma pessoa bacana a ponto de reconhecer que aqueles que quisessem seguir a profissão teriam que buscar depois outros caminhos, né? Outros professores, outras escolas, né? Buscar de outras fontes. E acho que o pioneiro, assim, aqui na cidade de Ubatuba, dos nossos conhecidos, foi o filho do Álvaro, o Ricardo Ferraz. Da nossa época ali, foi o primeiro a estudar num grande centro musical. A Escola Municipal de São Paulo, né? A escola que tem a grande ligação com o Teatro Municipal. A maioria do corpo docente, dos professores, eram instrumentistas do Teatro Municipal, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Enfim, né? Os principais instrumentistas de Ubatuba, os principais instrumentistas do Brasil. São Paulo tem essa capacidade atualmente de reunir os principais músicos do Brasil na área sinfônica. E o Ricardo, o filho do Álvaro, abriu as portas também para os outros instrumentistas estarem estudando. Então, em curto espaço de tempo, muitos de nós já estávamos estudando em São Paulo, com esses mesmos professores. Então, o Valdeci começou a estudar na Universidade Livre de Música com o tubista Donald Smith, né, um americano que tocava na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Depois eu comecei também a estudar na Universidade Livre de Música, comecei estudando trompete com o professor Edson Neri, depois mudei o meu curso para regência com o maestro Roberto Farias. Enfim, vamos buscando, né, a melhoria na nossa profissão, participando de festivais, Campo do Jordão, Festival de Tatuí, e os festivais que aconteciam importantes, né, os festivais importantes que aconteciam pelo estado de São Paulo e até fora. Disso, nós demos um outro passo, né, na questão musical, foi um passo a atingir melhorias assim para começar a buscar um rendimento dos grupos sinfônicos de São Paulo, de Tatuí, enfim, dos melhores grupos do Brasil. Muitos desses instrumentistas acabaram ficando mesmo por São Paulo. O Ricardo atualmente mora em Caraguá, mas tocou com bastante gente boa em São Paulo, tocou em ótimos grupos, tocou em umas boas orquestras também em São Paulo. Hoje nós temos o Eduardo Machado, que era um instrumentista, acho que o Álvaro lembra dele, né? Era uma criancinha quando começou a estudar com a gente. Hoje toca na Orquestra Experimental de Repertório de São Paulo. Eu acredito que seja a terceira orquestra mais importante da capital. Temos a Carolina. Carolina, há pouco tempo, tocava na Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo. Atualmente, acho que ela toca na Orquestra Sinfônica, na Orquestra de Câmara da USP. E dá aula no Projeto Guri, dá aula em escolas particulares em São Paulo. A gente nunca pode esquecer, né, da história da Líria Parancheta, da história da Carlos Gomes, né? Hoje nós gozamos de um privilégio, né, na nossa infraestrutura, nós temos um bom apoio na questão financeira, inclusive, né, para poder manter esses grupos, para manter esses instrumentistas, poder manter as bandas. Mas isso foi fruto de um esforço, né, esforço dos primeiros instrumentistas esses, né, que quando eu comecei a estudar música já eram instrumentistas antigos lá na banda, né, os instrumentistas de velha guarda. Então, dos instrumentistas que eu lembro, o Alexandre Marques, trompetista, seu filhinho, trombonista, o Guerra, esses ainda são vivos. Tinha um percussionista, né, conhecido como Guerra, esse é falecido. Seu Zé Pinto, que, né, hoje também já é falecido. Deixa eu ver, buscar aqui pela memória. Maurício, o Jaime, o seu Ascendino em Caraguá,
Toninho, a gente chamava ele de Toninho Carcará, era percussionista da banda. Ele trabalha, acho que motorista na prefeitura, não sei se ainda trabalha, se é aposentado. Enfim, com certeza eu esqueci muitos nomes, porque a banda também não era uma banda tão pequena assim. Mas eu gostaria de ressaltar a importância desses músicos, né, para a música da nossa cidade, para a música de Caraguá, porque com certeza absoluta, se não fosse eles segurarem a peteca aí por um bom tempo, mesmo com as limitações de falta de orientações musicais, mesmo com as dificuldades, sei lá, que deviam ser muitas na época, né, para eles estarem desenvolvendo atividades, eles foram muito importantes para a música das nossas cidades, e nós temos muito que agradecer eles, e é graças a eles que as bandas de Caraguá e Ubatuba continuam vivas até hoje, com todo esse fôlego. Eu gostaria de estar deixando um abraço, né, especial para todos os meus amigos, né, na área de música, tanto aqui em Ubatuba quanto em Caraguá, assim, porque foram muitos momentos de alegria, né, que eles acabaram nos proporcionando, e momentos assim da vida da gente que a gente nunca vai esquecer, né? Então, um abraço, eu quero desejar bastante felicidades a todos eles, que continuem se dedicando, estudando, se aperfeiçoando. Hoje em dia o Ubatuba e Caraguá tem duas bandas, mas vamos lutar para que nós possamos ter duas bandas sinfônicas de qualidade e de nível nacional. Isso é possível, basta esforço. Orquestras, grupos de câmara, um envolvimento ainda maior com a música instrumental, com a música de boa qualidade, né? Gostaria de mandar um abraço especial para o meu primeiro professor, o maestro Álvaro, pessoa que me abriu os caminhos na música, pessoa que eu tenho uma imensa consideração. Graças a Deus hoje já tive a oportunidade de ter sido orientado por grandes professores, tanto aqui no Brasil, até fora do país também. E hoje eu tenho a clara convicção de que meu principal professor na área da música foi o Álvaro, porque me proporcionou os primeiros passos, né, nessa atividade, me proporcionou o sonho, né, de eu ser um profissional dessa área. E esse meu abraço, esse meu carinho, esse meu afeto, é um afeto que vai em nome de todos aqueles instrumentistas que o Álvaro acabou iniciando, que o Álvaro acabou formando aqui na cidade de Ubatuba, né?